Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então sejam bem-vindos aí à minha parte no curso, né? Os nossos 3 encontros que a gente tem a partir dessa semana. Bom, como vocês podem ver, já está escrito aqui no slide, né? A minha primeira aula vai ser sobre eficiência de mercado, tá? Então, na verdade, bom, sou professor novo, eu já dei essa disciplina antes, mas eu resolvi dessa vez mudar um pouco a dinâmica da coisa. E eu resolvi me preocupar mais, né, nesses 3 encontros que a gente tem, em passar uma visão um pouco mais hard assim da microeconomia, né? Então talvez aqui vocês vão encontrar nessa aula aqui é uma revisão de certa maneira, tá? Para a gente falar um pouco sobre eficiência, ficar bem claro o que é eficiência de mercado, que vocês já viram lá na micro, mas é bom reforçar, porque aí a gente vai falar na semana que vem sobre falhas de mercado e fazer um fechamento na terceira aula, né, falando um pouco mais de meio ambiente propriamente dito enfim, fazer bom, vocês já me conhecem, né, sabem que eu gosto um pouco dessa modelagem um pouquinho mais hard nos modelos de matemática e tudo mais, tá? Mas enfim, aí a gente faz também encontros síncronos, né, para vocês tirarem dúvidas e tudo mais, até a minha parte da avaliação vai ser composta de exercícios, tá? Isso tudo eu estou antecipando a nossa conversa síncrona, tá? Mas, enfim, vai funcionar no mesmo estilo lá de macro, tá? Com as aulas disponíveis no meu site, aulas no YouTube, os avisos lá no AVA, tá bem? Vai funcionar tal qual como estava em macro, tá? Vou disponibilizar também capítulos do livro para vocês irem estudando, tá? A maior parte das referências são do Roger Perman, tá? E vocês vão ficar mais familiarizados no andar da carruagem. Tá bem, pessoal? Mas enfim, é só para comentar mesmo, né? Para quem não puder ir na aula síncrona, né? Que a gente vai falar um pouco nessa aula eficiência de mercado, depois vamos falar sobre as falhas de mercado e no final fazer um apanhado geral aí um pouco sobre as correções das falhas de mercado, mas também da questão do meio ambiente e tal, né? Então a minha parte pelo menos é um pouco mais hard na questão dos modelos, tá? Então sem mais delongas, vamos adiante. Bom, então nada melhor de iniciar que com Adão, né? Então, Adam Smith, ele lá na Riqueza das Nações, ele transmite a ideia de que a concorrência, né, faz com que os indivíduos, na busca de seus interesses privados, também busquem o interesse público, como se por uma mão invisível. Eu acredito que todos vocês estejam familiarizados aí com o conceito de mão invisível, mas na verdade o que o Adão aqui, o que ele está querendo dizer, né? Bom, ele está querendo dizer o seguinte: se os indivíduos, né, em busca do seu próprio interesse, né? Ou seja, de maximizar o seu próprio bem-estar, eles vão resultar, né, como se por uma mão invisível, maximizando o bem-estar de todo o coletivo. Tá bem? Então, a busca do próprio interesse resulta no máximo de bem-estar para toda a sociedade. Bom, como é que isso se operacionaliza lá nas ideias do Adão aqui, né? Bom, se a gente pegar, por exemplo, um empreendedor, o que ele está querendo dizer é que a concorrência faz com que o empreendedor esteja sempre atrás de ganhar dinheiro, sempre atrás de obter lucro. Então, seja lá uma nova mercadoria que ele consiga introduzir e produzir, né, um preço, ou seja, vender a um preço maior do que o custo de produção, ele vai agarrar essa oportunidade. Se ele enxergar uma possibilidade de uma inovação tecnológica, que ele consiga reduzir o custo de produção de um determinado bem e acabe conseguindo vender a um preço mais baixo, ou seja, ter lucro, né? Ele vai sempre abraçar essa possibilidade, né? Então, o que vai resultar dessa busca pelo lucro, né? Essa busca pelo lucro faz com que a minha economia esteja sempre numa alocação eficiente, tá bem? Ou seja, eu vou estar sempre procurando
produzir com mais diversidade, vou estar sempre querendo produzir com menor custo. Tá bem? O que isso significa para nós aqui em economia do setor público? É que, na verdade, não precisa de governo, né? A gente deixa a economia sozinha e vai estar sempre tendo mais bens para consumir, inovações tecnológicas. Não precisa do governo estar dizendo, produz tal coisa, faz isso, vende a tal preço, né? Não precisa intervenção do governo nenhuma aqui, né? Então, infelizmente, né, isso não se prova tão realista, né? Então, a gente vai acabar falando lá, né, próxima falha de mercado, né, importância do governo, né? E que a gente vai ver aí ao longo do curso, com certeza vocês se lembram também lá de micro, tá ok? Bom, então o que acontece, né? Eu falei para vocês que a gente, a economia, né, em concorrência perfeita, lá para o Adão, ela resulta em alocações eficientes da economia. O que isso significa, né? Eficiência para nós em economia tem um nome, né, que é o critério de Pareto, né, ou Pareto eficiente, né, uma alocação Pareto eficiente, ou aqui Pareto ótima, tá? Existe uma diferença entre esses dois conceitos, né, Pareto eficiente e Pareto ótimo, mas aqui a boa parte dos livros trata como sinônimo também, então a gente deixa quieto, vamos usar como sinônimo, tá? Bom, então o que são alocações parente eficientes? São alocações de recursos que possuem a propriedade de que ninguém pode melhorar sem que alguém piore. Tá? Eu acredito que todos vocês também estejam familiarizados com esse critério, né? E aqui só duas observações, né? Primeiro, é que esse critério ele não está preocupado com desigualdade, né? Então vamos lá, fazendo uma imaginação aqui de vocês, né? Lá daquela nossa saudosa caixa de Edward, né? Vocês lembram que tinha nessa caixa uma curva de contrato, né? Uma curva como se fosse uma minhoquinha lá, que eu tinha todos os meus pontos ótimos de Pareto ao longo dessa curva, né? Então, vamos pensar o seguinte, se eu sair, a minha alocação inicial é um ponto qualquer da caixa, tá? E eu tenho uma melhora de Pareto, ou seja, eu desloco desse ponto em direção, né, uma das quinas, mas para a curva de contrato. Ou seja, passei de um ponto que estava fora da curva de contrato para um ponto dentro da curva de contrato, mas mais para uma das quinas. O que aconteceu? Bom, eu tive uma melhora de Pareto, né? Que agora eu passei para um ponto de alocação eficiente. Só que como eu me desloquei mais para a quina, o que aconteceu? O indivíduo, vamos supor que seja essa quina daqui, né? O indivíduo que estava aqui, ele teve mais dos dois bens, né? Esse aqui teve menos. Tá tranquilo isso? Então o que está acontecendo? Eu tive uma melhora de Pareto, só que eu tive um aumento da desigualdade. Tá? Então esse critério, na verdade, ele não se importa com desigualdade. Ele está preocupado com eficiência mesmo. E uma segunda observação é que esse critério ele está olhando pelo lado de maximização do bem-estar, né? Lembra lá que cada indivíduo aqui vai estar maximizando a sua utilidade. Bom, o que tiver dentro dessa utilidade do cara, esse critério não vai ter nenhum juízo de valor. Tá? O que significa? Se eu aumentar minha utilidade, significa fumar mais, usar drogas, né? Ou aqui eu botei até brincando, né? Ter mais de 60 anos e sair na rua na época do Covid-19, tá? Se eu estiver aumentando o meu bem-estar, ou seja, se eu estiver consumindo mais dessas coisas e estiver tendo uma melhora de Pareto, aliás, é possível que eu tenha uma melhora de Pareto ao consumir mais dessas coisas, tá bem? O critério não faz juízo de valor, tá bem, pessoal? Bom, esse critério, né, de eficiência de Pareto, ele vai nos levar aos dois teoremas do bem-estar, né? Então vamos lá. O primeiro, uma mosquinha aqui. O que nos diz o primeiro teorema do bem-estar, né? Se a economia é competitiva, ela é Pareto eficiente. Tá? O que isso quer dizer? Bom,
de novo, na caixa de Edford lá, eu tenho uma alocação inicial qualquer, tá, ao longo da caixa. A minha economia de mercado vai fazer com que esses indivíduos acabem tendo trocas, né, transacionando lá, até chegar num ponto ao longo da curva de contrato. Tá bem? Ou aqui com mais rigor, né, toda alocação de equilíbrio valrasiano ela é Pareto ótima, aqui em homenagem aos saudosistas do Vale. Tá bem? Bom, e o que me diz então o meu segundo teorema do bem-estar? Sob certas condições, toda alocação de Pareto eficiente pode ser obtida pela economia de mercado, por meio de uma redistribuição das riquezas iniciais dos agentes. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos por partes. O primeiro teorema do bem-estar diz o seguinte: eu tenho uma alocação inicial qualquer, vai haver trocas, né, na minha economia de mercado, e eu vou atingir algum ponto ao longo da curva de contrato. Tá bem? Agora, o que diz o segundo, o teorema do bem-estar? Olha, o governo redistribuindo as riquezas, ou seja, mexendo nessa alocação inicial, é possível que, através das livres transações dos indivíduos, que eu atinja qualquer ponto ao longo dessa curva de contrato. Tá bem isso? Então vamos exemplificar um pouco mais. Vamos dizer que lá, respeitando lá o meu primeiro teorema do bem-estar, eu saí de uma determinada alocação e isso me gerou uma alocação final, né, bem na quina lá da caixa. Né? Então vamos dizer que todo esse indivíduo aqui, ele possui tudo dos dois bens, tá bem? E esse outro indivíduo, ele não tem nada. Tá? É uma alocação eficiente de Pareto, mas, se vocês lembram lá da parte de micro, eu, o governo, posso julgar essa alocação como uma alocação que não é justa. Tá? Então, o que o governo pode fazer? Eu, o governo, posso pegar, mexer na alocação inicial, tá? Redistribuir ela para qualquer outro ponto da caixa, de modo com que o livre mercado acaba atingindo um ponto mais ao meio da curva. Tá? Pegaram essa ideia? Aí o que acontece? O que é um ponto bem no meio? Vamos supor que termine num ponto bem no meio da caixa de Edford. Esse ponto, eu vou ter os dois indivíduos consumindo exatamente a mesma quantidade dos dois bens. Tá bem? E aí seria, então, para mim, governo, vamos dizer, uma alocação justa. Tá? Tá entendido isso aí, pessoal? Eu vou colocar lá o capítulo do Varian para vocês relembrarem, mas é só para ter essa noção, ok? Bom, então, como eu já adiantei lá no início, né, o objetivo da aula de hoje é mostrar que mercados competitivos geram alocações eficientes de Pareto, né? E essas alocações, portanto, são as que vão maximizar lá bem-estar. Tá? Vamos por parte. Vamos começar então definindo que diabos é o mercado competitivo, tá? Então, mercado competitivo é uma estrutura de mercado em que ela possui algumas características. Então, existem infinitos compradores e vendedores. Esses compradores e vendedores eles são tomadores de preço, né? Então, o que acontece? Pensar no caso dos vendedores, né? Eu tenho um determinado preço de mercado aqui, tá? Se um vendedor consegue produzir a um preço mais baixo, ele limpa o mercado, né? Todo mundo só compra dele, tá ok? Só que esse cara não vai existir por definição, preciso que tenha um infinito, né? Não um só. Tá? Agora, se esse cara produz ou ele vende a um preço acima do preço de mercado, ele simplesmente não vende para ninguém e ele fecha. Tá bem? Então, meu preço de mercado sempre vai imperar. Tá? A mesma coisa para os compradores. Tá? Bom, os bens ofertados eles são homogêneos, né? E aí eu lembro do clássico aqui é sempre da padaria, né? Tem uma padaria a cada esquina, né? Eu tenho livre acesso para todas essas padarias. O pão é um bem homogêneo, né? Pão é pão, é tudo igual para todas as padarias e não tem nenhuma falha de mercado. Então, por exemplo, não existe isso de eu morar do lado de uma padaria e o cheirinho do pão dela faz com que eu acabe comprando dela, né? Então, o cheirinho do pão seria aí a minha externalidade,
tá bem? Então não existe falha de mercado aqui, tá bem? Bom, então para a gente falar sobre eficiência, né, falar sobre bem-estar, falar sobre critério de Pareto, mas rigor, a gente precisa ir voltar mais para trás ainda lá no curso de economia e falar sobre demanda e de oferta. Então, que diabos é demanda? Uma demanda, né, a curva de demanda nada mais é do que a quantidade de um bem que o consumidor está disposto e é capaz de comprar a cada preço. Então aqui, deixa eu pegar a minha flechinha aqui, eu vou ter o Q de izinho, que é a minha demanda individual, que ela vai depender do preço do bem, do P flechinha, esse aqui, que é o preço, o vetor dos preços dos outros bens, né? E da minha renda individual, tá? Então o que acontece? O somatório dessas demandas individuais vai dar a minha demanda de mercado, tá? Que é esse QD, que é a função do preço, tá bem? Então o que vai ter na minha função de demanda? Ela vai respeitar o que a gente chama de lei da demanda, né? Ou seja, a função de demanda individual é negativamente inclinada com relação ao preço do bem. Ora, pois, quanto mais caro o bem, menos eu consumo. Quanto mais barato o bem, mais eu vou consumir. Tá ok? Então, a minha curva de demanda, eu vou ter aqui, né? Aqui está o meu eixo dos preços, aqui o meu eixo da quantidade, e aqui a minha curva de demanda, tá? O que essa curva de demanda está dizendo, né? Olha, para consumir a oitava, aqui é slices, é pedaço, né? Vou assumir que isso aqui seja pedaço de pizza. Para consumir o oitavo pedaço de pizza, eu estou disposto a pagar R$4. Para consumir o 12º pedaço de pizza, eu estou disposto a pagar R$3. Para consumir o 16º, eu estou disposto a pagar R$2. Tá bem? Ou seja, ela mostra o quanto que os consumidores estão dispostos a pagar por essa unidade. Tá? E essa disposição a pagar, ela vai refletir, né, ou vai ser a mesma coisa do que o benefício de consumir cada unidade. Ou seja, o benefício de consumir a oitava pedaço de pizza é equivalente a R$4. Tá bem? E aí, como eu estou vendo aqui de 1 para 1, o que eu estou falando é o do meu benefício marginal. Tá? Então, a demanda ela vai medir o benefício marginal de eu estar consumindo cada vez mais pizza. Tá ok, pessoal? Então, e a oferta? A oferta é a quantidade do bem que a firma está disposta a ofertar a cada preço. Aqui, mesmo jeito, eu tenho o meu Q das J empresas, né? Que vai depender, essa oferta individual aqui vai depender do preço do bem e do preço do vetor de insumos aqui, tá ok? A soma dessas ofertas individuais vai dar a minha oferta de mercado, que é esse QSP, né? Eu uso S porque eu sempre acho que o O de oferta é muito parecido com D, então para não confundir eu uso S para dar uma balaca aqui de oferta em inglês, tá? Supply. Bom, só que aí o que acontece com relação à oferta? No curto prazo os insumos são fixos, no longo eles são variáveis. Então o que acontece? A gente normalmente usa o capital como fixo, né? O insumo capital como fixo, no curto prazo. Então o que acontece é que no longo prazo a empresa pode acabar saindo do mercado. Tá? Então aqui a gente tem a nossa curva de oferta, tá bem? Aí eu pergunto para vocês, essa curva de oferta aqui, ela é de curto ou ela é de longo prazo? Né? Andrew, é curto ou é longo prazo? Bom, pessoal, o que acontece? A curva de oferta, né, ela vai ser, primeiro, né, ela vai ser igual à minha curva de custo marginal. Por quê? Porque a firma competitiva maximiza lucro. Tá? E lucro é receita menos custo. A derivada da função de receita, que é preço vezes a quantidade, né, vai dar só o preço. Né? Aqui só um parênteses, né? Lembra lá que no monopólio ela tem poder de mercado, então esse preço vai ser função da quantidade também. Mas aqui não, aqui é a empresa tomadora de preço, então o preço é exógeno. Tá? Então,
P vezes Q é derivada em relação a... Aqui é Y em vez de Q, né? Mas é P vezes Y, derivada em relação a Y, é o próprio P. Que vai ser igual, então, à derivada da minha função de custo, que é o meu custo marginal. Então, a empresa vai sempre estar produzindo quando o preço é igual a custo marginal. Tá ok? Por isso que a sua função de custo marginal aqui vai ser exatamente a minha curva de oferta. Tá? Só que aqui, presta atenção num detalhe. Essa curva de custo marginal aqui, ela é de curto prazo. Por quê? Vamos olhar para cá. Aqui eu tenho a minha curva de custo médio e aqui eu tenho a minha curva de custo variável médio. E aí eu tenho que lembrar lá da definição de custo, onde custo, aliás, custo total é custo fixo mais custo variável. Tá bem? Aqui eu só tenho médio porque eu dividi por quê, mas isso aí não vem muito não interessa muito. Então o que acontece? Como aqui eu tenho a minha curva de custo variável médio, essa distância aqui entre as curvas é exatamente o meu custo fixo. Tá? Então, olha só, no curto prazo, a firma ela vai produzir ao longo dessa parte aqui abaixo do custo médio. Né? Por quê? Porque ela pode produzir com prejuízo por não estar cobrindo o total dos custos fixos dela. Tá ok? Claro que no longo prazo, esse pedaço aqui abaixo da curva de custo médio ele vai desaparecer. E a curva de oferta de longo prazo vai ser igual ao custo médio ou essa parte acima. Tá bem? Bom, então, mostrada a minha curva de demanda, mostrada a curva de oferta, eu posso agora falar sobre o equilíbrio de mercado. E para falar de equilíbrio de mercado, eu tenho que me lembrar o seguinte: a curva de oferta, ela representa o meu custo marginal de produção. E a curva de demanda, como eu já falei, o meu benefício marginal de estar consumindo. Tá? Então, o meu equilíbrio nada mais é quando o benefício do consumo vai ser igual ao custo marginal de produção. Daqui eu vou ter o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. E aqui no longo prazo, inclusive, eu posso extrair também a quantidade ótima de firmas no mercado. Tá ok? Aí, isso aqui é economia 1, né? Bom, agora então, explicado o que é uma curva de oferta, o que é uma curva de demanda, eu posso analisar bem-estar. Então, bem-estar, no sentido do consumidor, ele vai receber esse nomezinho aqui de excedente do consumidor. O que é isso? É o benefício líquido dos compradores de participarem no mercado. Então, aqui eu me lembro, quando eu era aluno, quando me perguntavam o que é excedente do consumidor, eu sempre respondia: é a área abaixo da curva de demanda, acima do nível de preço. Bem decorado mesmo. Tá? Só que o que na verdade está medindo o excedente do consumidor? É a diferença entre o benefício, aqui no caso é da Alicia, de estar consumindo, aqui é livro, né, mercado de livro, então da Alicia de consumir o livro, o benefício que ela tem, ou melhor, a disposição a pagar, é menos o preço que ela efetivamente paga. Também, então é o quanto ela poderia pagar, né, o quanto ela está disposta a pagar pelo livro e o quanto, a diferença, né, do quanto ela efetivamente paga. Então aqui no caso, ela estaria disposta a pagar R$59, mas ela paga 30, tá bem? Ou seja, um excedente aqui de 29, né? Aqui, o caso do Brad pagaria 45, mas de fato paga 30, então um excedente de 15. E a Cláudia tem mais um excedente. Então o que acontece? Se eu tiver, como no caso aqui, né, infinitos compradores, né, de maneira que fique uma reta em vez de uma escadinha, o meu excedente do consumidor, ou seja, a diferença entre o que os indivíduos estão dispostos a pagar e o que eles de fato pagam, vai ser representado por esse triângulo aqui azul clarinho. Tá ok? Bom, e como é que eu posso medir bem-estar no caso do produtor? É um análogo, né? É a diferença do preço que eles estão dispostos a ofertar, né, e o preço que eles de fato recebem pela mercadoria. Então aqui no caso do livro, o Andrew aqui abriu uma livraria. Né? Ele estaria disposto a vender o livro por R$5. Só que o preço de equilíbrio desse mercado é 30. Ou seja, ele obtém aqui um excedente do produtor de 25.
tá ok? Aí a mesma coisa para a Beth, a mesma coisa para o Carlos, tá? Com infinitos produtores, o que eu tenho? A medida de bem-estar, aqui meu excedente do produtor vai ser dado pela área, que é abaixo do nível de preço e acima da curva de oferta. Tá bem? É o benefício líquido dos produtores estarem no mercado. Bom, se eu juntar o excedente do consumidor com o excedente do produtor, eu tenho o que a gente chama de excedente total, né? Que é o ganho líquido de produtores e consumidores estar participando no mercado. Tá? E aí, agora aqui está a mágica da tesoura marshalliana, né? Do equilíbrio de mercado e concorrência perfeita. Se a gente lembrar que a oferta é o custo marginal de produção e que a demanda é o benefício marginal de consumo, o que eu tenho? Para cá do meu equilíbrio de mercado, sempre o custo é maior que o benefício. Então o que acontece? Esses caras aqui, eles não estão entrando no mercado. Tá bem? Sempre que o custo for maior que o benefício, eles não fazem trocas. E mais, o que está acontecendo aqui? Ó? Só os meus produtores mais eficientes, ou seja, aqueles que produzem ao menor custo marginal, é que estão dentro do mercado. O mesmo para o consumidor. Só os indivíduos que mais valoram o bem, ou seja, aqueles que têm um benefício marginal maior de estar consumindo essa determinada mercadoria, é que de fato vão adquirir esses bens. Tá ok? Então o que acontece? Vai sumir a flecha. O que acontece é que esse ponto de equilíbrio, na verdade, ele dá o máximo de bem-estar. Tá? Não existe como, se eu, por exemplo, barrar um carinha aqui de consumir, eu vou perder uma área correspondente aqui de bem-estar, né? Vai ser jogada fora, né? Um carinha de consumir ou um carinha de produzir, né? Vou perder uma área de bem-estar. Mesma coisa, eu não posso induzir um carinha que esteja aqui produzindo a um custo muito alto a entrar no mercado, porque eu vou estar reduzindo o bem-estar, entendeu? Porque aqui o custo é muito maior do que o benefício. Então, é nesse ponto aqui, é esse triângulo aqui, é a minha área máxima de bem-estar. Tá ok, pessoal? Então, o que a gente fez aqui até agora? Né? A gente analisou que um mercado de concorrência perfeita vai dar o máximo de bem-estar para os indivíduos. Ou, usando o critério de Pareto, né? A partir desse ponto, a gente não pode melhorar um cara sem piorar outro. Tá tranquilo isso? Então, claro que aqui a gente está usando o exemplo aqui do mercado de livros, né? Ou seja, a gente está tratando de um equilíbrio parcial. Né? Estamos olhando só para o mercado de livros. Se aplicaria para qualquer outro mercado. Tá bem? Bom, agora a gente vai começar a analisar, botar um pouquinho mais de pimenta aqui no negócio e sair do mundo do equilíbrio parcial para o equilíbrio geral. Tá bem? E o equilíbrio geral, para eu mostrar que uma alocação ela maximiza bem-estar, ou seja, ela é uma alocação Pareto ótimo, Pareto eficiente, eu preciso mostrar três coisas. Né? Que existe eficiência nas trocas, que existe eficiência produtiva e que existe lá eficiência na composição ou no mix de produtos. Tá? Vamos começar por eficiência nas trocas. O que significa que existe eficiência? O que significa eficiência nas trocas? Né? Que os bens devem ir para as pessoas que mais valorizam, ou seja, eles devem ser distribuídos tal que ninguém pode melhorar de situação sem que alguém piore. Tá? Que diabos isso aqui está querendo dizer, né? Então vamos começar aqui pelo esse gráfico aqui, né? Aqui, cuida que eu tenho a utilidade do Cruzoé. Eu nunca sei se é Cruzoé ou Cruzou, tá? Mas eu vou chamar de Cruzoé porque estamos no Brasil. E tem acento. Então aqui está a utilidade do Cruzoé, aqui está a utilidade do sexta-feira, tá? Então isso aqui é o que eu tenho, o meu conjunto, né, de possibilidade de utilidade, que está a fronteira desse conjunto, tá? Aí vamos pensar que eu estou aqui nesse ponto A. Bom, nesse ponto A, é possível que eu melhore a situação de alguém sem o outro piorar?
Michele, é possível? Bom, pessoal, sim, é possível. Se eu for aqui para cima, seguir essa linha tracejada aqui, o que vai estar acontecendo? Eu estou melhorando a utilidade do Crusoe, né, do Crusoe, deixando a utilidade de sexta-feira inalterada. Mesma coisa, se eu estiver seguindo aqui ao longo dessa a linha horizontal aqui pontilhada, o que está acontecendo? Eu estou melhorando a utilidade do sexta-feira, mas deixando a utilidade do Crusoe inalterada. Tá bem? Ou seja, eu estou melhorando um sem piorar o outro. Ou eu posso até vir aqui na diagonal e melhorar a utilidade dos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontece? Esse ponto A, ele não pode ser considerado um ponto de eficiência de Pareto. Tá bem? Onde é que vão estar aqui nesse gráfico meus pontos de eficiência de Pareto? Bom, vão estar ao longo da fronteira de possibilidades de utilidade. Por quê? Porque quando eu estiver em qualquer ponto aqui dessa fronteira, eu ir para a esquerda ou para a direita significa que eu estou melhorando a situação de alguém, mas piorando a do outro. Tá tranquilo? Então, o mercado competitivo eu vou estar sempre trabalhando ao longo da fronteira de possibilidade de utilidade. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte, né? O que eu estou dizendo? Então não tem como ninguém melhorar sem que o outro piore. Então isso já dá a ideia de que, olha, se eu não tenho como melhorar um sem piorar o outro, eles já não têm ganhos de troca. Tá? Ou seja, os ganhos de troca são exauridos. E aí, pessoal, para eu não precisar dar o curso de micro 2 todo, de micro 1 numa aula, vocês têm que se lembrar aqui que o consumo, a utilidade, melhor dizendo, do Crusoe e a utilidade de sexta-feira, ela depende do consumo. Tá? Então vamos lá naquele nosso exemplo bem clássico lá, né? A utilidade vai depender do consumo do X1 e do X2. Tá? Então, tanto o Crusoe como sexta-feira, eles vão estar dispostos a trocar X1 por X2 de modo a melhorar a sua utilidade. Tá bem? Se um valora mais X1, outro valora mais X2, eles acabam transacionando até um ponto em que essa taxa com que eles trocam um pelo outro se iguala. Tá ok? E aí eu vou ter o meu equilíbrio e eu vou estar numa alocação justamente em cima dessa fronteira de possibilidades de produção. Tá? E aí eu tenho que me lembrar lá do curso de micro que essa taxa com a qual eu estou disposto a trocar um bem pelo outro, a gente chama de taxa marginal de substituição. Tá bem? Então o que vai acontecer? Que está aqui em vermelho, né? No equilíbrio, né, eu vou ter que a taxa marginal de substituição entre os bens consumidos, lá que eu estou falando de X1 e X2, vão ser iguais entre, ou melhor, tanto para o Crusoe como para o sexta-feira. Tá ok? Vamos falar disso um pouco mais em profundidade. Então aqui o que eu tenho que me lembrar, né? Bom, o que é uma curva de diferença, né? Vamos tratar disso. Então, o que é uma curva de diferença? Né? Ela descreve as combinações dos bens que deixam o indivíduo indiferente. Né? Muito criativo o nome. Mas na verdade são combinações de X1 e X2 aqui, né? Que vão deixar o indivíduo na mesma utilidade. Tá? E o que é a taxa marginal de substituição? É, na verdade, a inclinação da curva de indiferença. Ou seja, é a quantidade, né, que o indivíduo substitui lá X1 por X2, que mantém a utilidade constante. Tá bem? Aqui um pouco de matematiquez para essa definição. Eu tenho aqui a minha função de utilidade, que vai depender do consumo de X1 e de X2. Se eu tomar a derivada total, né, igual a zero, eu vou ter que a quantidade de X2 que eu estou disposto a abrir mão para obter mais de X1 vai ser igual à razão das utilidades marginais. Tá? Como isso aqui é negativo, a gente fala sempre em módulo. Tá? Então, o módulo da taxa marginal de substituição vai ser igual ao módulo da razão das utilidades marginais. Também a definição de taxa marginal de substituição. Tá ok isso, pessoal? Estão se lembrando?
Bom, só que é o seguinte, até agora eu falei que os bens, né, lá o Cruzoé e o Sexta-feira, eles podem transacionar bens livremente, né? Só que a vida não é assim, né, gente? A vida tem restrições, né? Então o que acontece é que tanto lá o Cruzoé como o Sexta-feira, todos nós, né, nós estamos sujeitos nós consumimos, né, sujeitos a uma restrição orçamentária, né, que vai ser dada aqui pelo preço dos bens, né, multiplicado pela quantidade que vai ter que dar a minha renda, ok? Então o que é que acontece, né? Aqui eu tenho então as minhas curvas de diferença, tá? E eu tenho no gráfico a minha restrição orçamentária. Aqui, então eu peguei essa equação só, isolei x2, tá? Aqui é x2 e aqui é x1. Então isolei x2 e eu tenho a minha inclinação da restrição orçamentária aqui, que é exatamente a razão de preço, tá? Bom, os cachorros estão latindo, eu sei. Tá? Exatamente a minha razão de preço. Da matemática, tá? Para eu ter uma condição de ótimo, eu tenho que essas curvas, né, as curvas se tangenciam, tá? O que significa isso? Que elas têm a mesma inclinação, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença aqui do meu ponto C para o meu ponto B? No ponto B, eu também estou gastando toda a minha renda. Eu estou ao longo da curva de restrição orçamentária aqui, tá? Só que o que está acontecendo? A inclinação da restrição orçamentária não é igual à inclinação da curva de indiferença. Tá? Ou seja, eu não posso estar no ponto de ótimo. O meu ponto de ótimo é exatamente quando essas inclinações são iguais. Tá bem? Isso vai acontecer só lá no meu ponto C. Então, o que acontece? Como eu tenho que a taxa marginal de substituição, que é a inclinação da curva de diferença, vai ser igual à inclinação da curva de restrição orçamentária, que é a razão de preço, eu vou chegar nessa identidade aqui. A razão de preço é igual à taxa marginal de substituição, que lá no slide anterior a gente definiu como a razão das utilidades marginais. Tá ok, pessoal? Estão lembrando disso aí? Então, o que isso significa, né? Bom, no mercado competitivo, como a gente já viu, os indivíduos são tomadores de preço, né? Ou seja, os preços são iguais para todo mundo. Então, dado que os preços são iguais, né, tanto aqui para o Cruzoé como para o Sexta-feira, os preços são iguais, então a taxa marginal de substituição vai ser igual no equilíbrio. E a utilidade marginal, a razão das utilidades marginais vai ser iguais para os dois indivíduos. O que isso se traduz dentro da caixa de Edwards? Bom, as curvas de indiferença em equilíbrio, elas se tangenciam. Tá bem? A taxa marginal de substituição aqui, ó, são iguais no equilíbrio. Tá bem? E aí, então, a gente atendeu a nosso primeiro critério para eficiência. Tá? Bom, um outro critério é de eficiência produtiva, né? O que significa isso? Que, dados os recursos da sociedade, a produção de um bem não pode aumentar sem que diminua a produção de outro. Então é a mesma coisa do que para o consumidor, só que agora a gente olha para a firma. Tá bem? Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho a produção, a flechinha sempre some. Eu tenho a produção do bem maçã e a produção do bem laranja. Tá? Então o que eu estou querendo dizer é que para para minha economia, né, ter a eficiência produtiva, eu preciso estar produzindo ao longo da curva de possibilidade de produção. Tá bem? Caso eu esteja aqui dentro, eu posso aumentar a produção de um sem reduzir a do outro, aumentar a dos dois. Tá ok? Então, pontos de eficiência, eles estão ao longo da fronteira de possibilidade de produção. Tá? E aí, de novo, eu tenho que me lembrar, assim como igualzinho do consumidor, tá? Eu tenho que me lembrar que para eu produzir qualquer um dos bens, eu preciso lá de insumos, né? Que vamos falar de capital e trabalho. Tá? E esses insumos, eles podem ser transacionados, né, pelo que a gente vai chamar de taxa marginal de substituição técnica. Tá bem? E para eu estar, então, ao longo da minha curva de possibilidade de produção, o que tem que acontecer? A taxa com que cada firma substitui os insumos, elas têm que ser iguais. Tá bem?
Mesma coisa, mesma lógica da taxa marginal de substituição. Tranquilo? Então, para a gente ir um pouco mais fundo nisso, né, a gente precisa definir alguns conceitos. Né? Então, o que é uma isoquanta? Né? Combinações de insumo que produzem a mesma quantidade de produto. Tá? Então, é análogo à curva de diferença. Tá? E a inclinação da minha isoquanta vai ser o que eu chamo de taxa marginal de substituição técnica. Ou seja, mostra o quanto que uma firma pode abrir mão de um insumo para adquirir mais do outro, mantendo o nível de produção constante, também ao longo da mesma isoquanta. Tá? Então aqui um pouco de matematiquez, né? Minha produção agora é o Qzinho, que é a função dos insumos capital e trabalho. Tá? A derivada total, bababá, a quantidade que eu estou disposto de abrir mão aqui de capital para adicionar um pouquinho de mão de obra vai ser igual à razão das produtividades marginais. Tá? A derivada da função em relação a L, a derivada da função em relação a K, que são as produtividade marginal do trabalho e a produtividade marginal do capital. Tá? Ou em outras palavras, né, botando em módulo, a taxa marginal de substituição técnica ela tem que ser igual à razão das produtividades marginais. Tá ok? Então, o que acontece aqui, né? A firma, né, se vocês lembrarem, ela vai sempre buscar minimizar custo, né, a um dado nível de produção ou maximizar lucros. Tá bem? Bom, para isso, para colocar essa minimização de custos aqui em termos gráficos, eu preciso, né, toda a firma vai ter lá a sua restrição, que vai ser dada pela funçãozinha aqui de isocusto, né, onde eu tenho o preço do capital, né, que é dado pela taxa de juros, multiplicado pela quantidade de insumo capital que eu uso, mais os salários que eu pago pela minha mão de obra vão ter que ser igual ao valor da minha produção total. Tá? Então aqui só transformando a isocusto em termos gráficos, aqui, né, aqui seria o meu capital e aqui a minha mão de obra, eu vou ter a seguinte equação, onde a minha inclinação da isocusto vai ser dada pela razão dos preços dos insumos. Tá bem? Aqui eu tenho salário e aqui eu tenho a taxa de juros. Tá bem? Então o que vai acontecer? Assim como lá no caso do problema do consumidor, eu vou ter que no ponto de ótimo, né, a minha isocusto ela vai tangenciar a minha isoquanta. Tá bem? Ou seja, a inclinação da isocusto vai ser igual à inclinação da minha isoquanta. Inclinação da isoquanta, a gente já chamou, tem um nome, né? A taxa marginal de substituição técnica. Tá bem? Então, em equilíbrio, isso aqui vai valer. Né? A razão do preço dos insumos vai ser igual à taxa marginal de substituição técnica, que vai ser igual à produtividade marginal, a razão da produtividade marginal, né? Do trabalho pelo capital. Tá? Isso aqui vai valer para todas as firmas. Né? Como a gente pode observar, né? No mercado competitivo, firmas são tomadoras de preço, então tanto W quanto R são iguais para todo mundo. Logo, como isso aqui é igual para todo mundo, essa identidade vai valer para todos. Tá ok? Então, a gente pode fazer, né, a seguinte caixa de Edwards aqui para os meus insumos. Né? Aqui eu vou ter capital, aqui eu vou ter mão de obra e aqui as minhas isoquantas desenhadas. Então, em equilíbrio, a minha taxa marginal de distribuição técnica vão ser iguais para ambas as firmas. Né? Tá ok isso, pessoal? Então, o que acontece? Quando as taxas marginais de substituição técnica são iguais, não existe como eu rearranjar insumos para aumentar a produção. Entendeu? Então, eu estou trabalhando ao longo da minha função de possibilidade de produção. Tá? Ao longo da minha fronteira de possibilidade de produção. Tá tranquilo isso? Então, o que acontece? Mercados competitivos que a gente já viu, eu estou trabalhando ao longo da minha fronteira de possibilidades de utilidade e estou trabalhando ao longo da minha fronteira de possibilidades de produção. Tá bem? Não tem como melhorar sem piorar o outro, não tem como realocar insumos para aumentar a produção. Tá bem? Então,
Um terceiro critério é o de eficiência na composição de produtos. Tá? O que esse critério significa, né? A eficiência no mix de produtos. Eu não sei bem como é que vocês estudaram isso lá em micro, né? O que esse critério significa? É que a gente precisa verificar que a minha curva de indiferença, né, ela está tangenciando a minha fronteira de possibilidade de produção. Ou seja, eu estou aqui no máximo, né, da minha possibilidade de produção, eu preciso então que o meu consumo esteja também tangenciando esse máximo da produção. Tá tranquilo isso? Então o que acontece? A inclinação, some essa flash, a inclinação da curva de diferença a gente já deu um nome, né? A taxa marginal de substituição. Tá ok? Agora, para a inclinação dessa fronteira de possibilidade de produção aqui, a gente vai chamar por esse nomezinho aqui, ó, é a TMT, ou taxa marginal de transformação. Tá bem? Então, para eu estar no ponto de máximo, o que eu preciso? Que a inclinação da minha fronteira de possibilidade de produção seja igual à inclinação da minha curva de diferença. Tá tranquilo isso? Né? Porque se não tiver nesse ponto aqui, que a gente vai ver um pouco mais adiante, eu vou conseguir substituir um bem pelo outro, produzir mais de um bem, de maneira com que o consumidor, que meus consumidores estejam em melhor solução, né? Com mais utilidade. Tá? Mas vamos por parte. Então aqui, que diabos é a minha taxa marginal de transformação? Ela é aqui, ó. Ela vai medir, né, a inclinação da função de possibilidade de produção, e ela vai medir o custo marginal de produzir um bem relativo ao custo marginal de produzir outro. Ou, em outras palavras, a inclinação da função de possibilidade, da fronteira de possibilidade de produção, ela vai medir quanto para eu abrir mão aqui do bem Y, vamos dizer, eu tenho que adicionar do bem X para me manter ao longo da fronteira. Tá bem? Isso vai ser dado, então, pela razão dos custos marginais de produção. Tá entendido? Aqui ó, tem até uma pequena demonstração aqui, né? Eu tenho aqui um determinado custo para produzir os bens X e Y, né? E como a fronteira aqui, a produção ela é constante, né? O que acontece? Eu posso tomar derivado total, mesma coisa sempre, né? Derivado total igual a zero, e eu vou ter então a expressão para a taxa marginal de transformação. Tá ok? Mas não precisa se preocupar muito com isso. Tá? Então aqui, ó, por que elas têm que serem iguais em equilíbrio, né? Para eu ter a eficiência no mix de produtos. Por que elas têm que ser iguais em equilíbrio? Bom, vamos supor que o meu indivíduo lá, meus indivíduos, eles estão dispostos a trocar, supor que seja hambúrguer e pizza, né? Os consumidores trocam uma pizza por um hambúrguer, tá ok? Só que agora, a minha produção, ela é com a taxa marginal de transformação igual a 2, ou seja, eu consigo trocar uma pizza por 2 hambúrgueres. Né? O que está acontecendo aqui? Eu sou muito mais eficiente na produção de hambúrguer. Tá? Então vocês percebam que, olha, se meus indivíduos valoram hambúrguer e pizza na mesma quantidade, mas eu sou mais eficiente na produção de hambúrguer, vamos produzir hambúrguer. Vamos produzir hambúrguer porque meus indivíduos vão estar com maior utilidade. Tá bem? Então o que acontece? Sempre quando essas taxas aqui elas forem diferentes, ó, eu vou ter como rearranjar tanto o consumo como a produção de maneira a eu melhorar a utilidade, a situação, melhor dizendo, dos meus indivíduos e das minhas firmas. Tá ok? Então, em equilíbrio, eu sempre vou ter que ter taxa marginal de substituição igual a taxa marginal de transformação técnica. Tá? E assim a gente atende o terceiro critério para que, em termos de equilíbrio geral, mercados competitivos acabem resultando em alocações eficientes de Pareto, ou seja, um máximo de bem-estar, lá como o Adão falou lá no início. Tá ok? Bom, aqui um gráfico de como que fica a situação, então, desses três, de atender esses três requisitos, né? Então, olha só, aqui eu tenho, sumiu a flecha. Aqui eu tenho a minha inclinação
da fronteira de possibilidades de produção, tá bem? Que vai ser dado por isso aqui é a taxa marginal de transformação, tá? Ela vai ser paralela a essa linha azul aqui dentro, que é a taxa marginal de substituição, tá? São paralelas, né? Porque são iguais, lembra? Esse é o terceiro critério, né? Que a gente acabou de ver. E o que eu vou ter? Opa, faltou voz. O que eu vou ter então? No equilíbrio, as minhas curvas de diferença, né? Cuja inclinação é a taxa marginal de substituição, elas vão ser iguais. Tá bem, pessoal? Então, olha só, aqui eu tenho a minha caixa de Edford, né? Aqui o conjunto de Pareto, ou a minha curva de contrato, né? Essa curva aqui. Aqui eu vou ter a quantidade de bens aqui que o indivíduo 1 aqui vai consumir, e aqui eu tenho a quantidade que o indivíduo 2, né? Essa quantidade toda aqui, que o indivíduo 2 vai consumir. Tá tranquilo isso, pessoal? Vocês entenderam? Estão lembrando? Então, só para fechar aqui, né? Vamos provar, né, ou demonstrar, né, essa condição de eficiência de Pareto, tá bem? Numa economia com equilíbrio geral, tá? A gente vai ver aquele, eu acredito que vocês já viram isso aqui em micro, né, mas em todo caso é bom reforçar para ficar bem claro pro restante pelo menos da minha parte do curso aqui, tá? Então a gente vai usar aquele exercício, né, nós vamos fazer aquele exercício onde tem uma economia com dois indivíduos, né, o A e o B, com dois bens, o X e o Y, e duas firmas, né, a 1 e a 2, e os dois insumos, né, o capital e mão de obra, tá bem? Então, como é que fica lá, como é que ficava lá o problema de maximização? Bom, a gente vai maximizar, né, a utilidade do indivíduo A, tá, onde essa utilidade vai depender do que ele consome do bem X e do bem Y, tá bem? Sujeito à utilidade do indivíduo B, que está aqui trancado em determinado nível, né? Ou seja, eu estou fazendo o melhor que o A consegue, dado a utilidade do B, né? Que é justamente a eficiência de Pareto, né? Bom, aí eu tenho essas outras condições aqui, que o bem X, né, fabricado pela empresa 1, pela firma 1 aqui, ele depende do uso de capital e de mão de obra, né? São os insumos aqui, o capital e mão de obra. O bem X também, produzido pela firma 2, também vai depender de capital e mão de obra. E o total produzido pelas duas firmas, ele tem que dar o quê? O tamanho da minha caixa, né? Ou seja, é o total de bem que é consumido pelo indivíduo A, do bem X, né, que é consumido pelo indivíduo A, e do bem X que é consumido pelo indivíduo B. Tá bem? Igual, é a mesma coisa pro bem Y, tá? Então o bem Y, que é produzido pela firma 1, vai depender de capital e mão de obra. O bem Y, que é produzido pela firma 2, também vai depender de capital e mão de obra. E o somatório do que é produzido pela firma 1 e 2, né, tem que ser também o total, né, o tamanho da caixa lá, tá bem? Que é o total do bem Y que é consumido pelo indivíduo A e o total do bem Y que é consumido pelo indivíduo B, tá? Essas duas últimas restrições, elas dizem o quê? Que o total, né, por isso que tem um T aqui, o total do meu capital tem que ser utilizado, né? Ele vai ser justamente a soma do que é utilizado para produzir o bem X pela firma 1, o bem X pela firma 2 e o bem Y pela firma também 1 e 2. Tá bem? Então todo o capital está sendo utilizado e a mesma coisa para a mão de obra. Tranquilo? Bom, então está aqui montado o meu lagrangiano, né? Uma coisa um pouco compridinha, mas está aqui o meu lagrangiano, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados. Então nós vamos já direto para as condições de primeira ordem, tá? Só percebam aqui que as condições de primeira ordem, elas estão organizadas com o quê, né? Aqui eu tenho U do indivíduo A, né? É a utilidade marginal de X aqui para o indivíduo A. Tá bem? Esse xzinho, o coisinho de baixo aqui quer dizer que é a derivada, tá? Porque é a condição de primeira ordem em relação ao x que é consumido pelo indivíduo A, tá bem? Por isso que tem esse x aqui embaixo e o A em cima, tá? Então aqui, para esse lado mais esquerdo, assim, a coluna aqui, né, mais à esquerda, eu tenho que as condições de primeira ordem para os bens, né? Tanto para o bem x como para o bem y, tá? Aqui
na coluna do meio, eu tenho as condições de primeira ordem para a produção desse bem X, né, dos insumos aqui, do capital e mão de obra do bem X, né, claro, firma 1, firma 2. E aqui a mesma coisa, só que para o bem Y, tá? Firma 1 e firma 2. Beleza? Então, o que eu posso tirar dessas condições de primeira ordem? Bom, a primeira coisa, eu posso derivar a condição A pela condição B, né? Ou seja, eu tenho aqui a utilidade marginal do bem X divididos pela utilidade marginal do bem Y, né, que é exatamente o que está aqui, para o indivíduo A, tá? É o quê? Né? O que a gente acabou de ver aqui, que é a razão das utilidades marginais, né, do consumo dos bens? Bom, é exatamente a taxa marginal de substituição, tá? Então, como aqui eu divido A pelo B, ou eu poderia estar dividindo C pelo D, vocês percebam que eu vou chegar exatamente no mesmo resultado. Por isso que eu tenho que a taxa marginal de substituição do indivíduo A é igual à taxa marginal de substituição do indivíduo B. Tá bem? Aqui está só demonstrado matematicamente pelas condições de primeira ordem. Tranquilo? Bom, eu também tenho o que? A taxa marginal de substituição técnica, tá? Específica aqui para o bem X. Então, o que eu faço para chegar na taxa marginal de substituição técnica? Bom, aqui só estou seguindo o livro, né? Ele dividiu a F pela E, tá? Então, o que eu tenho aqui? A produtividade marginal da mão de obra divididos pela produtividade marginal do capital, tá bem? Por isso que é F divididos pela E. Tá? Então, a razão das produtividades marginais, né? Só um parênteses aqui, produtividade marginal, é a derivada, né, do produto, aqui no caso do bem, em relação ao insumo, tá? Então, por isso que é a produtividade marginal. Então, a razão das produtividades marginais é o que? É exatamente a taxa marginal de substituição técnica, tá? Então, aqui a F pela E, eu tenho a firma 1 produzindo o bem X, tá? Se eu dividisse a H pela G, eu teria a mesma expressão, só que aqui seria para a firma 2. Tranquilo? E eu poderia também fazer a razão da J pela I. Tá bem? E aí vocês percebam que o que? Eu teria a utilidade marginal da mão de obra, né, na produção do bem Y, divididos pela produtividade marginal do capital na produção do bem Y. Percebam que eu vou chegar exatamente no mesmo resultado aqui. Tá? Por isso que a taxa marginal de substituição técnica na produção do bem X, seja a firma 1 ou firma 2, vai ser igual à taxa marginal de substituição técnica na produção do bem Y, seja a firma 1, seja a firma 2 aqui, a L e a K. Tranquilo? Que é as condições ali que a gente acabou de demonstrar. Beleza? Bom, e aí eu não posso esquecer também que tem a taxa marginal de transformação, tá? Como é que eu chego nessa taxa marginal de transformação? Aqui no caso, seguindo o livro do Roger Perman, tá? Vai estar disponível no meu site ali como um arquivinho RAR, tá? Mesmo sistema da macro, tá, pessoal? Bom, aí como é que eu chego na taxa marginal de transformação? Eu pego a expressão, a condição de primeira ordem I e divido pela E, tá bem? Então, o que vai acontecer? As duas vão ser igual aqui a lambda 4. Lambda 4 dividido por lambda 4 dá 1. Tranquilo? Aqui, o que é essa taxa marginal de transformação? Eu tenho a produtividade marginal do capital na produção do bem Y, divididos pela produtividade marginal do capital na produção do bem X. Tá? É o que a gente acabou de demonstrar lá, aquela curvinha que a gente tinha lá da função de produção, né? A inclinação da função de produção. Então, produtividade em relação ao marginal do capital em relação ao BY, e a produtividade divididos, né, pela produtividade marginal do insumo K na produção do bem X, vai ser igual a 1, porque cortou aqui os lambda 4. Só isolando, então, a taxa marginal de transformação, né, que é exatamente a razão das produtividades marginais, eu tenho que o quê? O lambda 2 divididos por lambda 3, tá bem? Então, a gente pode fazer isso, né, aqui nessa linha seria para o insumo K, aqui seria para o insumo L, tá bem? Aí firma 2 e firma 2 aqui embaixo, né? Firma 1 e firma 2, tá? É bastante coisa. Bom, então o que eu consigo demonstrar? Que a taxa marginal de transformação para o bem K
é a mesma, ou melhor, para o insumo K, vai ser igual a do insumo L, né? Independente se eu estou falando aqui firma 1 ou firma 2. Tranquilo? E percebam mais uma condição, né, que é a de eficiência, né, do mix de produção, em que eu tenho que taxa marginal de transformação é igual à taxa marginal de substituição. Tranquilo? Entendidos? Acabamos de demonstrar aqui, matematicamente, o que a gente tratou durante a aula. Ou seja, a taxa marginal de substituição, né, entre o bem X e o bem Y, né, tanto para o indivíduo A como o indivíduo B, são iguais, tá? Ou seja, eu tenho eficiência no consumo. Eu tenho também que a taxa marginal de substituição técnica dos insumos, né, mão de obra e capital, para a produção, seja do bem X como do bem Y, também são iguais, ou seja, eu tenho eficiência na produção, tá bem? E, por último, né, a terceira condição lá de mix de produtos, né, eu tenho que a taxa marginal de transformação entre os insumos, ela também é igual à taxa marginal de substituição, tá bem? São o terceiro critério aí para eu ter eficiência na produção no mercado de concorrência perfeita, tá bem? Depois a gente vai passar a ver as falhas de mercado e tudo mais, tá? Tá bem? Então, pessoal, bom, aqui eu já entro com as referências, né? Mas é só para vocês terem em mente, bem claro, o que são, né? Vou até voltar para o slide aqui. O que são essas condições, né, necessárias para a gente atingir a eficiência, tá bem? A partir da semana que vem, a gente vai falar sobre falhas de mercado, tá bem? E tá passando carro aqui na direção. A gente vai falar sobre as falhas de mercado, tá bem? E depois a gente discute aí sobre o restante do curso, né? Como tratar essas falhas de mercado, enfim. Tá certo, pessoal? Um abração, nos vemos logo mais à noite na aula, tá? Um abraço.